Queria que a senhora começasse primeiro falando do Evangelho. Como foi que no Acre, no meio de tudo que era a sua vida, o Evangelho chegou exatamente à sua consciência e produziu essa flor da graça de Deus? Isso agora até me deixou emocionada. O Evangelho chegou para mim de uma forma muito particular, pela narrativa da minha avó. Minha avó Júlia, eu fui criada com os meus pais até os 5 anos de idade. E a partir dos 5 anos de idade eu insisti muito, ainda não era nem 5, era 4 anos para 5 anos, com a minha mãe, que eu queria morar com a minha avó. Minha avó que fez o meu parto, fez os partos da minha mãe lá no Seringal, e ela era do Ceará, de Messejana. E quando ela foi para o Acre, mais ou menos por volta de 1948, não, ela foi, meu pai foi em 45 e minha avó chegou lá em 58, que ele mandou buscar depois. Ela levou a sua tradição católica. Minha avó era católica, praticante, e ela tinha um catecismo, um papel couché, que não tinha uma palavra escrita, eram todas figuras da Capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse. E ela pegava aquele catecismo, né, e falava para mim de Deus, que lá tinha padres, tinha missa, que existia a Bíblia, que a missa era rezada, como ela falava, em latim, mas ela me ensinou os rudimentos do cristianismo com aquele catecismo. Hoje, quando eu vou na internet e vejo as mesmas imagens, eu fico até emocionada, porque são, enfim, obras plásticas muito sofisticadas até, e que me falavam muito o coração. Então eu fui criando uma sede muito grande em termos espirituais por essa narrativa da minha avó. E ela começava a dizer que existiam padres, existiam freiras, e eu dizia: avó, o que são padres, o que são freiras? E elas diziam que eram pessoas que se dedicavam exclusivamente a Deus. E quando eu, enfim, aos poucos fui tomando consciência daquilo, eu dizia para minha avó: então quando eu crescer eu quero ser freira. E ela dizia: minha filha, freira não pode ser analfabeta. E eu nem sei de onde ela tirou isso, porque depois eu conheci muitas freiras antigas que eram analfabetas. Acho que Deus já estava operando ali, né? E eu fui colocando dentro de mim que eu tinha um empecilho para superar, que era essa história do analfabetismo. E eu coloquei dentro do meu coração que um dia eu ia aprender a ler para poder ser freira. Então o Evangelho, dessa forma mais narrativa, veio através da minha avó, e que foi uma semente muito poderosa, porque foi ali que começou a base de tudo, da minha fé, né, do meu compromisso com Deus. Depois eu até fui morar num noviciado. É mesmo? Tem uma longa história aí, pastor. Que interessante. Ficou quanto tempo no noviciado? Eu fiquei 2 anos e 8 meses, né? Aos 14 anos a minha mãe morreu. E em seguida eu fiquei muito doente com hepatite, não conseguia mais trabalhar, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Minha irmã mais velha havia se casado depois da morte da minha mãe, e eu era uma espécie de chefe da família, né, junto com meu pai. Só que quando eu peguei essa hepatite, não teve um diagnóstico, porque não tinha médico naquele tempo no Seringal, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha nenhum tipo de assistência, né? Isso era que ano? Isso foi mais ou menos por volta de 75, né? E final de 74 já, início de 75. Aí passaram os guardas da malária e meu pai falou que eu estava doente, que ele achava que era malária. E eles me deram aqueles comprimidos para malária. E eu tomei aquilo. E uma pessoa com hepatite que toma aquilo é uma coisa avassaladora. E aquilo quase me matou. E a partir daí eu fui ficando muito doente. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia... E foi ficando muito triste, né? Hoje eu sei que era depressão, porque eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia. Eu trabalhava em tudo, né? Na roça, extraía o látex na estrada de seringa, cuidava da casa. Fazia de tudo que uma pessoa que mora na floresta, né, faz. E aí eu comecei, bem, já que eu estou doente, eu vou pedir para o meu pai para ir para a cidade, para cuidar da minha saúde e estudar para ser freira. E um belo dia,
Meu pai estava fazendo o chiqueiro de um porco e eu estava segurando os pregos numa latinha assim para ele, bem magrinho, fraquinho ali do lado dele. E antes eu fiquei um mês rezando, né? Os católicos, nossos irmãos católicos falam rezando, né? Nós falamos orando. E pedindo a Deus que tocasse o coração do meu pai, que ele deixasse eu ir para a cidade. E nesse momento eu me enchi de coragem e falei: papai, queria que o senhor deixasse eu ir para a cidade para estudar, cuidar da minha saúde, e que eu queria ser freira, uma coisa assim. E ele olhou para mim assim e falou: você quer ir agora ou na semana que vem, quando a gente vender a borracha, para você levar algum dinheiro? E eu não acreditava que ele estava deixando. Eu saí assim, tinha uma moita assim grande, verde, me ajoelhei, agradeci a Deus, assim, numa felicidade enorme. E aí teve uma saga depois, meu avô não queria deixar, meu avô materno, mas eu fui para a cidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Rio Branco, analfabeta, aos 16 anos, foi procurar uma igreja e um colégio. No colégio eu me alfabetizei no Mobral, fui na missa, conheci a irmã Elizabeth, que trabalhava na Santa Casa, e falei que eu queria ser freira. E ela falou: olha, tem uma casa que faz um pré-noviciado, chama-se Casa Madre Elisa, que as meninas vão para lá para fazer o que eles chamam de postulantado, postulante à freira. E nesse postulantado eu fiquei 8 anos. Que coisa! 2 anos e 8 meses, né? E com as servas de Maria Reparadoras. E o que me fez mudar de opinião foi o contato com a teologia da libertação. Sim. Aos 17 anos para 18 anos, num curso dado na paróquia, que ficava perto dessa casa, eu conheci o Clodovis Boff, irmão do Leonardo, depois eu conheci também, e o Chico Mendes. E aí eu me encantei com os valores, o que defendia a teologia da libertação, e comecei a entrar num conflito. Bem, eu estou indo para o Rio de Janeiro ser freira numa proposta mais conservadora, e de repente tem um grupo aqui que está fazendo um evangelho vivo, defendendo os índios, defendendo os seringueiros, as comunidades de periferia, e aquilo foi a semente de tudo. De fato, né, o evangelho e o Chico Mendes estão na raiz desse processo.